A China reiterou seu repúdio ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba e ratificou seu apoio na ONU à resolução que exige o fim dessa política hostil. Veja na reportagem da Telesur. A China reiterou seu repúdio ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba e assegurou que, como sempre, apoiará frente à ONU a resolução cubana que exige o fim dessa política hostil. As sanções dos Estados Unidos contra Cuba são uma grave violação dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e das resoluções pertinentes da Assembleia Geral. A comunidade internacional deve condená-las de forma uníssona. A China insta os Estados Unidos a desenvolverem relações nacionais normais com outros estados, de acordo com os propósitos e princípios da Carta da ONU e as normas básicas das relações internacionais. Isso está alinhado aos interesses comuns dos dois povos e também conduz à paz e estabilidade regional. A China voltará a votar a favor do projeto de resolução apresentado por Cuba, que exige o fim do bloqueio. Pequim denunciou o impacto negativo do bloqueio sobre os esforços da ilha caribenha para avançar em direção ao desenvolvimento e exigiu que Washington atendesse aos apelos da comunidade internacional e suspendesse o cerco unilateral. Durante 29 anos consecutivos, a Assembleia Geral da ONU sempre aprovou por maioria esmagadora a resolução para acabar com o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba, representando a justiça da comunidade internacional. Infelizmente, o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba não só não parou, como se intensificou. Após a pandemia de Covid-19, os Estados Unidos impuseram sanções e centenas de medidas restritivas contra Cuba, o que viola os direitos do povo cubano à subsistência e ao desenvolvimento. Na 77ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a China também reiterou sua rejeição ao bloqueio e denunciou que a Casa Branca manteve e até apertou o cerco contra o país caribenho, aprovando centenas de medidas em plena pandemia de Covid-19. Infelizmente, o bloqueio econômico e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba não só não foi eliminado, como se intensificou após a pandemia. Os Estados Unidos impuseram dezenas de sanções contra Cuba, e isso viola os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, bem como as resoluções pertinentes da Assembleia. Isso impede o acesso a medicamentos, vacinas e suprimentos necessários para que o povo cubano se recupere da pandemia. A China sempre apoiou a resolução apresentada por Cuba na ONU, que exige o fim imediato do bloqueio dos Estados Unidos contra o país. Pequim denuncia que a aplicação dessa política hostil é uma violação dos direitos humanos do povo cubano.